nós celebramos os 503 anos da Reforma Protestante, movimento que teve como marco inicial o dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta de Wittenberg e anunciou ali largamente algumas atitudes da Igreja Católica do final da Idade Média que se contrapunham com a ideia da Bíblia. Eu tenho feito questão de destacar dia 31 de outubro, porque nas outras semanas eu errei. E eu fiquei até esperando que os irmãos me corrigissem, esperando depois. Eu falei 15 de outubro. Eu não sei se alguém notou na hora, mas 15 de outubro, na verdade, é a data do aniversário da igreja. E como essa data estava aqui fervilhando na minha mente, eu, na hora de falar sobre a data do aniversário da Reforma Protestante, eu cometi esse pecado duplo, pecado como pastor, por errar o dia da Reforma, né? Confundir e falar dia 15 de outubro, mas pecado também como historiador, né? Isso, pecado duplo, pecado grave. Mas então agora está corrigido. 31 de outubro de 1517, você grava, e se depois você estiver ouvindo a mensagem lá no podcast, você vê lá 15 de outubro, você dá esse perdão para o seu pastor que estava com o aniversário da igreja dia 15 de outubro na cabeça. Esse movimento, o movimento da Reforma Protestante, influenciou largamente, não apenas o cristianismo, mas toda a sociedade ocidental, e nós já falamos um pouco sobre isso nas últimas semanas. Então, ao longo do mês de outubro e nesse início de mês de novembro, nós temos aprendido sobre os 5 solas da Reforma, sobre as 5 proposições teológicas que, de certa forma, nortearam esse movimento que a gente conhece como movimento reformado, em oposição aos ensinos do catolicismo do final da Idade Média. Vimos, né, que esses solas, na verdade, podem ser compreendidos como raízes, como as raízes da nossa fé, já que nós somos discípulos de Cristo, mas não apenas discípulos de Cristo, nós somos discípulos de Cristo numa igreja de origem, de tradição, de doutrina, né, de linha reformada, como é a igreja presbiteriana. Por isso, nesse mês, nós temos pensado sobre raízes, o solo em que estamos plantados. Esse é o título da nova série de mensagens que nós temos trabalhado. Já conversamos sobre o solo da Escritura e a importância de termos as nossas vidas realmente enraizadas no solo da Palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, Bíblia, a palavra inspirada de Deus, que não pode ser atualizada, nem mudada, nem alterada de forma alguma por nenhum de nós. Se existe algo que precisa ser atualizado, é a minha vida, a sua vida, mas nunca a Escritura Sagrada. Falamos também sobre o solo de Cristo e sobre a necessidade de construirmos a nossa vida a partir do Cristo. Falamos 2 semanas atrás sobre o solo da graça e hoje nós falaremos um pouco sobre o solo da fé. Para tanto, nós teremos como base o texto de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 28. E eu vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia, embora o texto também, eu acho que vai ser projetado. É isso, Ian? Mas como na sequência da mensagem a gente sempre acaba passando, né, os versículos, e às vezes você quer voltar alguma coisa. Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 28. Você sempre tem interesse de voltar para ler, para acompanhar. Então, ter a Bíblia aberta ou o celular ligado no aplicativo da Bíblia, é sempre uma prática, percebam, no aplicativo da Bíblia. É uma prática saudável. Romanos 3, de 21 a 28. E antes de fazer a leitura, eu quero convidar você a mais uma vez fechar seus olhos. E nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse momento. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bondoso, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade nas nossas vidas. Como é bom, Senhor, termos a oportunidade, como Tua igreja aqui em Cascadura, nos reunirmos para prestar culto a Ti. Isso alegra o nosso coração, isso traz satisfação, traz prazer, pois Tu és o centro da nossa história, Tu és o centro de toda a história. Então, quando nós saímos das nossas casas para bendizer a Ti, nós estamos reconhecendo, Pai, publicamente, a centralidade, a Tua centralidade nas nossas vidas. Nesse instante, Senhor, onde nós abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz, nós pedimos, Senhor Deus, que as nossas mentes e corações estejam absolutamente atentas, sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente falar sobre a fé
é falar, numa cultura como a nossa, é falar sobre uma palavra, no mínimo, desgastada. Cheia de utilizações, uma palavra que já foi cantada na MPB, por exemplo, andar com fé eu vou, não é isso? Já foi cantada. A fé já foi uma palavra cantada. E a gente vive num povo que é conhecido como um povo brasileiro, ele é conhecido e reconhecido como um povo crédulo, dizem por aí. Mas quando eu falo de fé, eu não estou me referindo a pensamento positivo. Então, antes de falar sobre fé, eu quero brevemente aqui destacar o que não é fé. Pelo menos não o tipo de fé que a gente está trabalhando. Então, assim, fé não é aquele pensamento positivo, né? Então, você sai do culto um pouco mais tarde, você tem a expectativa de comer aquele cachorro-quente depois do culto. Você fala assim, cara, mas eu quero tanto que aquele cachorro-quente esteja aberto. Vamos pensar positivo. Não, isso não é fé, gente. Isso não é fé, embora as pessoas utilizem essa ideia como fé. Eu não estou me referindo, então, a pensamento positivo. Eu não estou me referindo a achar que tudo vai dar certo. Às vezes, diante dos problemas, das circunstâncias complicadas que as pessoas vivem, né, que nós vivemos, a gente tem essa ideia, não, a gente tem que pensar positivo, a gente tem que pensar que tudo vai dar certo. Porque se a gente pensar que tudo vai dar certo, as coisas vão dar certo. Mas não é disso, não é desse tipo de fé que eu também estou falando. Como eu disse, a gente vive num país considerado crédulo, onde as pessoas dizem ter tanta fé que elas são até supersticiosas, né? Então, o brasileiro, ele tem essa característica de ser supersticioso. Um país marcado por simpatias, um país que tem superstições das mais diversas, então o cidadão não passa debaixo da escada, não gosta de gato preto, né? E por aí vai. Superstições, um país marcado por essa credulidade e por superstições. Mas a palavra fé está tão desgastada que as pessoas, quando vão jogar e fazer algum tipo de aposta, também se referem à fé. Você talvez já tenha ouvido alguém dizer e virar para você e falar assim, vou ali na esquina fazer uma fezinha. Você já ouviu isso? Não é sobre esse tipo de fé que eu estou falando também. Então é necessário, para falar de um tema que, teoricamente, tecnicamente, tem tudo a ver, né, com a gente enquanto igreja, é necessário a gente fazer uma série de adendos, por assim dizer. Então, eu não estou falando também sobre aquela pessoa que vai fazer uma fezinha jogando na loteria ou jogando na Sena, na Mega Sena. Eu espero que não jogue no jogo do bicho, porque é contravenção mesmo, né? Aí além de pecado, é contravenção. Aí fica mais grave a situação. Mas não é sobre esse tipo de fé que eu estou me referindo. Fé é acreditar na obra de Jesus. Fé é acreditar naquilo que Jesus fez e faz, e em confiança se entregar completamente, entregar a sua vida ao Senhor. É sobre esse tipo de fé que eu estou falando hoje, que nós vamos conversar hoje. E aí, tendo isso em mente, eu quero convidar você agora a ler o texto de Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 28, texto que está aí projetado para a nossa comodidade. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amém. É na epístola de Paulo aos Romanos que Paulo descreve mais amplamente a sua compreensão do Evangelho. Talvez nós até poderíamos dizer que a Epístola aos Romanos é, dentre as cartas escritas por Paulo, a com uma característica mais teológica.
Alguns dizem que isso acontece porque Paulo não conhecia, ao contrário de outras igrejas, né? Alguns outros destinatários que tinham sido igrejas plantadas por Paulo, Paulo não conhecia pessoalmente os romanos. Alguns afirmam isso. E que por isso a sua carta tem um aspecto mais geral. Ao invés de tratar questões na vida comunitária da igreja, a preocupação central de Paulo seria fazer uma exposição a respeito da sua compreensão do Evangelho, dando uma diretriz, né? O que eu creio e o que vocês devem crer, né? O que eu, como apóstolo, o que é a verdade do Evangelho? O que a palavra nos ensina, né? Então, na verdade, a Epístola dos Romanos tem essa característica de ser uma carta profundamente teológica, né? A gente gosta muito dela. O trecho que nós acabamos de ler, para ele ser melhor compreendido, ele precisa ser lido à luz do seu contexto imediato, que são os versículos de 9 a 20. Versículos anteriores. Nós não vamos fazer a leitura agora, mas depois você pode ler na sua casa. Você que está com a Bíblia aberta, pode até dar uma passada rápida. Mas, na verdade, os versículos de 9 a 20, nós temos Paulo afirmando que, diante de Deus, ninguém poderá ser declarado justo com base na obediência da lei, pois todos se desviaram de viver em submissão a Deus. E aí ele diz isso de uma maneira muito forte, né? Versículo 10, por exemplo, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, se tornaram inúteis. E depois você pode ler com mais calma. Então, para entender melhor os versículos de 21 a 28, é necessário a gente ter na mente esse contexto imediato, que são os versículos anteriores, onde Paulo faz uma espécie de diagnóstico da situação humana. A nossa situação antes de sermos alcançados pela graça, antes de sermos alcançados pelo amor de Deus. Então, o ser humano falhou e falha miseravelmente em viver em obediência e submissão à vontade de Deus. E a pergunta que se surge, então, que se levanta, então, é como, então, o humano pecador, completamente inclinado a fazer o mal, pode viver em paz com Deus. Porque nós somos pecadores e falhos, mas Deus é justo e bondoso. Nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. A pergunta, então, que Paulo vai querer responder, né, eu creio que ele responda, nos versículos de 21 até o final do capítulo 3 de Romanos, é como nós, pecadores, homens falhos e inclinados pelo mal, podemos viver em paz e harmonia com Deus que é justo, perfeito e santo, que no seu caráter não pode ter comunhão com pessoas como eu e você, inclinadas para a maldade. Como podemos ser declarados justos diante de um Deus perfeito? Será que é possível? Será que é possível que você e eu sejamos declarados justos diante de um Deus que é perfeito? Paulo, então, nos apresenta um tipo diferente de justiça. E é sobre isso que ele vai falar no texto que nós lemos. Uma justiça que é chamada por Paulo de justiça de Deus, ou então de justiça do Evangelho. Essa justiça de Deus, ela é revelada, ela é manifesta no Evangelho. E ele começa dizendo isso nos versículos 21 e 22, parte A, apresentando para a gente essa justiça diferente, a justiça de Deus, quando a gente lê assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Deus, então, é justo. Ele é a única e a verdadeira fonte de toda a justiça. E em Cristo, esse Deus que é justo, revelou a sua justiça prometida na lei mosaica e nos profetas. Uma justiça que não é baseada na capacidade humana de cumprir a vontade de Deus, mas repousa exclusivamente na fé em Cristo Jesus. Uma justiça que é recebida por meio da fé. O fato é que a justiça de Deus é diferente da justiça ou das formas e das compreensões de justiça que nós normalmente cultivamos. A justiça que nós normalmente, a justiça humana, por assim dizer, a justiça que normalmente nós cultivamos e entendemos, é a justiça que está alicerçada no princípio da retribuição. Você recebe aquilo que você merece. E a gente entende que isso é justiça. Perfeito? Na nossa cabeça, na nossa mente,
Justiça é receber aquilo que você merece. É eu receber o retorno, o justo retorno por aquilo que eu mereço. Então, você que tem um funcionário, a gente tem gente aqui que tem funcionário, seu funcionário espera trabalhar o mês todo e no final do mês ele recebeu o quê? O salário. Menos do que você prometeu para ele? Não seria justo. Mas também não seria justo, mas eu nunca vi empregado reclamar que que o patrão pagou mais. Você já viu alguma vez? Não. Mas a justiça é essa. Estou dando um exemplo, né? A pessoa desenvolve um trabalho, existe um acordo, e a expectativa é de que ela receba proporcional àquele trabalho que ela desempenhou. Essa é a lógica que norteia a justiça humana. Contudo, o texto começa dizendo para a gente que Deus é justo. Mas não apenas justo, Ele é a única e verdadeira fonte de toda a justiça. E a justiça de Deus, a justiça do Evangelho, ela é uma justiça diferente, porque ela não está baseada na capacidade do ser humano de cumprir a vontade de Deus, de cumprir a lei de Deus. Ela repousa exclusivamente na fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo vem e reforça o seu argumento, fazendo uma pequena síntese da condição humana, versículos 22, parte B até 24, quando ele diz assim: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se a justiça de Deus fosse simplesmente nos tratar de acordo com o que nós merecemos, todos pecaram. Paulo já disse isso no contexto anterior, né? E ele está reafirmando de maneira sintética, nesse versículo nós lemos, todos pecaram, não há distinção e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, não existe ninguém que consiga viver de uma maneira que alcance o padrão da glória de Deus. Então, se Deus simplesmente agisse com cada um de nós, baseado na justiça humana, todos estaríamos condenados, eternamente condenados, a vivermos eternamente alienados, distantes, desconectados desse Deus. Porque não há um justo, nenhum sequer. Então ele diz, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que parece que algo vira, né? Algo muda no versículo quando ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, se todos pecaram, todos falharam em viver de uma maneira que honre a Deus, que glorifique a Deus, na sua graça, Deus nos declara justos, nos salva das consequências do pecado através de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus é tão gracioso, mas tão gracioso, que Ele opta por trabalhar, por apresentar para a gente um tipo diferente de justiça. Um tipo de justiça que não está baseado naquilo que a gente fez. Não está baseado naquilo que a gente faz, mas um tipo de justiça que está baseado naquilo que Cristo fez. E naquilo que Cristo faz. E aí talvez a gente possa perguntar, mas como Deus fez isso? Como um Deus que é justo pôde declarar homens e mulheres injustos justificados? Parece natural a gente ter essa pergunta. Se Deus é justo, como é que Deus pode olhar para mim e para você? Pessoas injustas, pessoas pecadoras, pessoas inclinadas para o mal, e nos declarar justos. Como Ele pode fazer isso? Como o justo juiz pode deixar de nos punir pelos nossos pecados? Você já pensou nisso? O princípio natural da justiça humana é uma falha tem retribuição, uma falha tem pena. Como é que um Deus que diz que é justo pode deixar pessoas que falharam não sofrerem a consequência da pena? Não sofrerem a consequência das suas faltas, das suas falhas? E aí Paulo explica isso. Como Deus pega homens e mulheres injustos e os declara justos. E ele faz isso nos versículos seguintes, versículos 25 e 26. Quando ele diz a respeito de Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que Paulo diz, olha, sabe como é que esse Deus que é justo, que é santo, que é perfeito, deixou de pecar, deixou de punir a mim e a você pelos nossos pecados? Simples. Ele pegou e enviou Jesus Cristo. Jesus foi oferecido como sacrifício pelo pecado em nosso lugar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que ele aqui vivesse em perfeita obediência. Vivesse a vida que eu e você não conseguimos viver. Uma vida que, do início ao fim, em tudo, em absolutamente tudo, da hora que acorda, da hora que vai dormir, e até mesmo durante o sono, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que exalta a Deus, o tipo de vida que eu e você, por mais que nos esforcemos, a gente não consegue viver. Então Deus envia Jesus Cristo ao mundo. E Jesus aqui vive o tipo de vida que a gente não consegue viver, uma vida de perfeita obediência. Mas mais do que isso, para que Jesus assumisse na cruz os castigos, ou o castigo pelos nossos pecados, de maneira que os meus pecados e toda a minha injustiça, assim como os seus pecados e toda a sua injustiça, são atribuídos a Cristo na cruz. E ali Jesus é punido no nosso lugar. Jesus, o Deus Filho, o perfeito Adão, o Filho unigênito de Deus, assume a condenação, assume o castigo do meu pecado, assume o castigo do seu pecado, assume o castigo da minha injustiça, assume o castigo da sua injustiça, e dessa forma, ao atribuir os nossos pecados e a nossa injustiça a Cristo na cruz e punir Jesus no nosso lugar, Deus tem sua justiça plenamente satisfeita. Lembra da pergunta que a gente tinha feito? Como um Deus justo pode deixar homens e mulheres injustos serem declarados justos e saírem impunes? Simples. Ele precisou punir o filho dele no nosso lugar. Para que eu e você fôssemos declarados justos, alguém foi punido em nosso lugar. A nossa injustiça foi atribuída ao único que era verdadeiramente justo, Cristo Jesus. Mas não apenas isso. A grande e maravilhosa notícia é que quando a gente crê em Jesus Cristo, a justiça de Cristo, a sua perfeita obediência é atribuída a você e a mim. Percebem que troca? Na cruz, toda a nossa injustiça foi atribuída a Cristo. E quando nós cremos nele, toda a justiça dele nos é atribuída, de maneira que nós somos declarados justos pela fé. Pela fé, a justiça de Cristo é transferida para nós. É disso que Paulo está falando. E aí ele diz, olha, anteriormente, deixa eu achar aqui, versículo 25, né? Em sua tolerância. Gente, fugiu da minha Bíblia. Perdão, versículo 20 e... Isso, 5 mesmo, 25. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aí Paulo está provavelmente falando do tempo do Antigo Testamento. Deus havia deixado os pecados impunes. Como é que funcionava no Antigo Testamento? Quando um homem e uma mulher do povo de Deus cometiam um pecado, era escolhido um animal, um cordeiro, e aquele cordeiro era imolado, era sacrificado no lugar daquele que pecou. Só que o sangue de cordeiros de animais não tem o poder de regenerar, de renovar, de restaurar, de declarar justo absolutamente ninguém. O sacrifício de animais era apenas um símbolo do sacrifício substitutivo que Jesus ia fazer lá na frente. Então Paulo está dizendo, olha, na sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Lá no tempo do Antigo Testamento, Deus deixou aqueles pecados impunes, porque aqueles pecados foram punidos em Jesus.
E o sacrifício de animais nunca serviu para perdoar ninguém. Era apenas um tipo, um exemplo, apenas apontava para aquilo que Jesus ia fazer como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Então, no tempo do Antigo Testamento, Deus havia deixado os pecados impunes, já que o sacrifício de animais não tinha a capacidade de transformar a vida de ninguém, nem de perdoar ninguém. Eles apenas eram um símbolo que apontavam para aquilo que Jesus ia fazer. E aí, no tempo escolhido por Deus, Jesus derramou o seu sangue para declarar justo todo aquele que nele crê. Então, Jesus morre na cruz, no Calvário, e derrama o seu sangue, para que todos aqueles que nele creem, pela fé, sejam declarados justos diante de Deus. E aí Paulo, o apóstolo Paulo, vai terminar o texto fazendo uma pergunta. Será que nós temos motivos, então, para nos vangloriarmos? Dizendo que fizemos algo para sermos aceitos por Deus? Para a gente se sentir orgulhoso, se sentir vaidoso? Será que existem motivos? Versículos 27 e 28. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Nós já vimos, não tem como. Não tem como ninguém se vangloriar ou achar que é aceito por Deus por cumprir a lei de Deus, porque merece ser amado, porque merece ser salvo, porque merece ser justificado, porque merece ser perdoado. É impossível. Por isso, no da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. E aí ele conclui com uma frase fantástica: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. O homem é justificado somente pela fé, independente daquilo que ele faz, independente da obediência da lei. Nós somos declarados justos diante de Deus por crer em Jesus, por crer na sua obra, e não por aquilo que nós fizemos, e não por aquilo que nós iremos fazer. Deus nos declara justos. Ele é justo e justificador daqueles que creem em Cristo. Ele nos declara justos. Quando nós cremos em Cristo, então, de todo o coração, e em confiança nós nos entregamos a Ele completamente, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, a justiça de Cristo é atribuída a nós, de forma que Deus nos declara agora justos, justificados pela fé em Cristo Jesus. O único que é verdadeiramente justo, no sentido de único que cumpriu plenamente a lei de Deus e assumiu o castigo que nos cabia em nosso lugar. Por isso, na reforma, aqueles homens se levantaram e disseram: olha, o justo viverá pela fé. É impossível nós sermos justificados diante de Deus com base nas nossas ações. O texto é muito claro: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Para os reformadores, essa afirmação de que nós estamos plantados no solo da fé foi uma grande ruptura com o catolicismo do final da Idade Média. O catolicismo do final da Idade Média, assim como o catolicismo dos nossos dias, defendia que os pecadores são justificados pela fé e pelas obras. Não é apenas a fé. Pela fé e pelas obras. E aí, que obras eram essas? Eram as obras que a própria igreja prescrevia. Por exemplo, ser batizado. Por exemplo, a questão das indulgências. Por exemplo, a dedicação das pessoas em tentarem viver de uma maneira que honre o Senhor. Contudo, frente a esse argumento, nós simplesmente reafirmamos o que diz a Escritura. Nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, de maneira que, por meio de Cristo Jesus, e quando nós cremos naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a nossa injustiça foi atribuída a Cristo, e a justiça de Cristo
é atribuída a nós. E quando Deus olha para a sua vida e para a minha vida, Ele não vê mais os nossos pecados e a nossa injustiça, mas Ele vê homens e mulheres que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificados pela fé. Quero então concluir, destacando algumas aplicações práticas para as nossas vidas. E a primeira delas, né? A justificação pela fé é uma dádiva de Deus. Entenda isso. É possível que duas pessoas afirmem que acreditam na justificação pela fé, mas pensem de uma forma absolutamente diferente. Entenda, a fé não vem de você, não vem de nós, ela é dom de Deus. É possível que você diga, não, eu sou justificado pela fé, mas você transforme, pense e acredite que a fé é a boa obra que você precisa realizar para ser justificado. Como se a fé surgisse do seu coração. Não, eu posso ser justificado porque existe uma grande obra que eu realizei. Eu não realizei as outras, mas essa eu realizei. Eu criei e por isso eu mereço ser justificado. Mas quando a gente fala de fé, a gente entende, biblicamente, que a fé é dádiva. É dom de Deus. Efésios capítulo 2, não é isso? São salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, cuidado, para não tornar a fé uma obra a ser apresentada diante de Deus. Nós não somos chamados para confiar na nossa capacidade de crer. Nós somos chamados para crer apenas em Cristo Jesus. Você percebe a diferença? Às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas falam, não, pastor, com certeza tal coisa vai acontecer. Ou então, com certeza, Deus está muito feliz comigo. Eu pergunto, mas por quê? E a pessoa fala, não, porque assim, eu sei a fé que eu tenho. Eu e você não somos chamados a confiar na fé que nós temos. Nós somos chamados a confiar exclusivamente em Cristo Jesus. Cuidado para não tornar a fé uma obra para ser apresentada diante de Deus. Justificação pela fé é uma dádiva de Deus. Segundo, a justificação pela fé nos conduz a Deus e nos faz depender completamente dEle. Entenda, presta bastante atenção no que eu vou falar. É tudo sobre Ele. Talvez um dos maiores problemas, talvez uma das maiores dificuldades para a gente, enquanto seres humanos, é a nossa percepção, seja a nossa percepção, de que tudo tem a ver com a gente, quando na verdade tudo tem a ver com Ele. É tudo sobre Ele. E se a salvação é pela graça mediante a fé, e se nós somos declarados justos tão somente porque a gente crê, e mesmo essa fé que existe no nosso coração é presente, é graça, é dom de Deus, é tudo sobre Ele. Então acreditar profundamente nisso vai levar o seu coração a se render em adoração, a glorificar esse Deus que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É tudo sobre Ele. Sobre a graça dEle, sobre a bondade dEle, sobre o poder dEle, sobre a capacidade dEle. E a glória dada a Ele. É isso que está em jogo. Na verdade, esse seria talvez um bom resumo para os 5 solas. Quando a gente fala somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, a glória é somente a Deus, a gente está falando assim, olha, não tem a ver com a gente, é tudo sobre Ele. E nós estamos aqui apenas para glorificar, para exaltar, para bendizer, para adorar, para louvar o nome grandioso, poderoso, fantástico, exaltado dEle. É tudo sobre Ele. A justificação pela fé nos conduz a Deus e nos faz depender completamente dEle. Se é tudo sobre Ele, a justificação pela fé vai te lançar de joelhos. Porque vai destruir dentro de você a compreensão falsa de que você merece coisas e de que Deus tem algum tipo de débito com você, que é algo muito presente no nosso tempo.
Existe o grande perigo da gente desenvolver um tipo de espiritualidade marcado por uma religiosidade na base da troca. E você quer saber se você tem essa característica? Existe uma forma muito simples de você perceber isso. Em algum momento da sua vida, quando algo fugiu ao seu controle, aconteceu de uma maneira que você não gostava, não queria, você já se pegou pensando ou dizendo para Deus coisas do tipo assim: mas por que eu, Senhor? Eu faço tudo certo. Eu faço a minha parte. E na verdade, quando nós fazemos isso, o que nós estamos dizendo assim você não está sendo justo, Senhor. Eu merecia mais. Eu me dediquei. Eu fiz a minha parte. E o Senhor não está me retribuindo de acordo com o que eu mereço. E de fato, Deus não nos retribui de acordo com aquilo que nós merecemos. E Ele já provou isso na cruz. Porque se Ele fosse me tratar e te tratar como nós merecemos, nós estaríamos condenados. A justificação pela fé nos conduz a Deus e nos faz depender completamente dEle. Terceira aplicação prática aí para a gente. Pecadores são perdoados, justificados e salvos pela fé. Quando você coloca a confiança em Jesus, Ele cobre você com a sua justiça. Ele perdoa os seus pecados e Ele te declara justificado. E por que eu estou destacando isso? Porque talvez você tenha chegado aqui com aquela questão inicial na mente e no coração. Como eu posso me aproximar de Deus? Como eu posso me relacionar com esse Deus? Eu olho para a minha vida e eu vejo que está tudo fora do lugar. Está tudo fora de ordem. Ainda existem paixões e desejos dos mais diversos. E eu não sou um bom exemplo. E é muito difícil de acreditar que uma pessoa como eu, falha, pecadora, possa se relacionar com esse Deus justo, santo e perfeito. Mas lembre-se, pecadores são perdoados, justificados e salvos pela fé. A salvação nunca teve a ver com a sua capacidade de obedecer à lei de Deus, a sua capacidade de se tornar justo. A salvação sempre teve a ver com aquilo que Jesus fez no Calvário por você. A gente não somente aceita. E por que aceita? Porque é um presente, é uma dádiva, é uma graça. Então, se você se sente assim, com esse pensamento de que, olha, eu sou errado demais, não existe jeito para mim. A lista feita por Paulo no início do capítulo 3 é de pessoas bem ruins, né? Ninguém é justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, se tornaram inúteis, não há que faça o bem, suas gargantas são como um túmulo aberto, as línguas enganam, veneno de serpente está aos seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis de derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabe quem Paulo está descrevendo aqui? Você sabe? A você e a mim. Mas como a justificação é pela fé, existe esperança para você e para mim. Porque tem a ver com aquilo que Jesus fez. E não com aquilo que você já fez ou poderá fazer. O justo viverá pela fé. Você já se entregou ao Senhor? Você é chamado, então, tão somente a confiar. Não a fazer uma fezinha, mas a confiar completamente. Um tipo de confiança que tem a ver com reconhecimento do senhorio de Cristo, reconhecimento de quem Ele é, reconhecimento do quanto você precisa dEle, do quanto você é dependente dEle, e uma entrega, uma rendição. Senhor, eu sou Teu, eu quero me entregar a Ti. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Aproveite esse instante, coloque sua vida diante de Deus. Um único meio pelo qual podemos receber a perfeita obra de Cristo e termos paz com Deus é a fé em Jesus. Esse é o único meio. Não existe outro meio.
Você quer se aproximar mais e mais de Deus? Entregue-se a Ele. Peça isso, Senhor, eu quero me entregar a Ti. Eu quero confiar em Ti.